Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 17 horas pontualmente e você acompanha as principais notícias dessa tarde. E o mês de janeiro está acabando e é justamente nessa época que começam a vencer aqueles boletos que aparecem apenas no início do ano. E uma pesquisa recente aponta que o brasileiro deve gastar até R$4.000 com essas despesas, um valor bem acima da renda média dos brasileiros. Vamos ver. Mais da metade dos brasileiros espera gastar pelo menos R$4.000 com as despesas de início de ano, que começam a vencer nesta última semana de janeiro. É o que revela uma pesquisa divulgada recentemente pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box. Nessa conta estão desde impostos como IPTU e IPVA, até matrícula nas escolas, seguros, entre outras despesas. Esse dado chama a atenção porque o valor chega a ser 21% maior do que a renda média do brasileiro, que está estimada em R$ 3.279, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Se considerado o salário mínimo, a disparidade é ainda maior. Os gastos são quase 3 vezes maior que os R$ 1.518 determinados a partir deste ano. A pesquisa ainda aponta que menos de 60% dos entrevistados se preparou financeiramente para pagar essas contas. Para a grande maioria dos brasileiros, o salário é curto mesmo. Então a gente precisa planejar muito bem o que fazer com esse dinheiro para a gente acabar não se empolgando no final do ano e chegar a janeiro e ficar apertado. Porque, na verdade, se você for pensar, não são custos que nos pegam de surpresa. São custos que acontecem todos os anos na mesma data. Então a gente tem que lembrar deles na hora de fazer o planejamento para o ano inteiro, porque assim a gente não vai se apertar em janeiro. Para quem já está apertado e vai pegar dinheiro emprestado para pagar essas dívidas, a recomendação é ter muito cuidado para não se tornar uma bola de neve ainda maior. Se você for fazer aquelas contas do ano todo e juntar lá, somar tudo, pode ver que dá um valor muito próximo do 13º. O que eu recomendo? Que você faça uma listinha separada de todos os custos que acontecem uma vez por ano. E aí tem que entrar tudo. IPVA, licenciamento, revisão do carro, matrícula escolar, material de escola, tudo isso, IPTU. Soma tudo isso e divide por 12. No mundo ideal, você juntaria esse dinheiro todos os meses. Se não der, você vai usar o 13º. E só se não der, aí você vai ter que fazer um parcelamento que vai pesar no seu bolso. Porque pensa aqui comigo, quem que vai dividir em 12 vezes para você se não é você mesmo? IPTU, IPVA, eu sei que é muito difícil você conseguir uma parcela tão diluída ao longo do ano. Então, mundo ideal, guardar. Não deu para guardar? Parcelar agora para a gente lidar com o que a gente não planejou no passado. Outra recomendação importante é sempre pesquisar os preços, especialmente de itens como material escolar, por exemplo. Verificar se a lista contém itens que são realmente essenciais e procurar o que já tem em casa para reaproveitar antes de ir às compras. E com a pressão sobre a alta dos alimentos, a confiança do consumidor recua no mês de janeiro. Mas, segundo a Associação Comercial de São Paulo, ainda indica sentimento positivo. Acompanhe. Apesar da confiança do consumidor brasileiro ter diminuído em janeiro, ainda está em níveis que apontam otimismo por parte dos compradores. Segundo o índice elaborado pela Associação Comercial de São Paulo, o indicador alcançou 102% neste mês de janeiro, uma retração de 1% em relação a dezembro e de 2,8% em comparação a janeiro do ano passado. A pontuação superior a 100 pontos sugere que os consumidores continuam otimistas. A pesquisa ouviu quase 1.700 famílias de capitais e cidades do interior. Os dados mostraram também que a confiança segue trajetórias distintas, a depender da região e da classe social dos pesquisados. Enquanto a confiança nas regiões Centro-Oeste e Nordeste se manteve estável, houve queda no Norte e no Sudeste, e aumento na região Sul em relação às classes socioeconômicas. Houve retração da confiança entre classes A, B e C, enquanto nas classes D e E houve crescimento. O relatório apontou piora na percepção das famílias sobre a situação financeira atual e a expectativa futura de renda e trabalho. Além disso, houve uma leve redução na segurança no emprego, o que resultou na diminuição da disposição para adquirir itens de maior valor, como carros e imóveis, bens duráveis como eletrodomésticos, e uma menor propensão ao investimento. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 18 horas, o Ismael Nascimento volta com mais notícias para você. Tchau, tchau.